Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Deus continue sendo louvado no nosso meio. É sempre um prazer e um privilégio nós termos a oportunidade de refletir sobre a palavra do Senhor. Hoje, no dia do pastor, né? Estamos aqui, é um desafio até, porque os pastores são pessoas que nos ajudaram muito durante toda a nossa trajetória. Eu sei que você tem, de repente, um pastor, se não foi o pastor Valdir, porque você está aqui nessa comunidade, mas algum pastor que foi aquela voz de pai. Então você se lembra nesse dia dessa pessoa, e não se esqueça dele, continue orando pelo pastor que te levou, te ensinou os primeiros versículos, os versículos mais importantes, ou te ensinou aquelas dúvidas que você tinha a respeito da Bíblia. Continue orando pelos pastores, amém? Seguindo o calendário batista, esse mês é o mês do pastor, o mês do obreiro. Então é muito importante nós sempre nos lembrarmos dessas pessoas que Deus tem usado para que a palavra dele continue sendo pregada, amém? Então, acho que é importante a gente também falar, né, quando a gente diz, o pastor disse aqui, né, que não existe presença batista lá em Pardinho, onde o Denis está. Com certeza tem outras igrejas lá, mas nós somos batistas. E o batista, ele carrega em si uma ideia de como nós enxergamos Deus, qual é a nossa cosmovisão, como o batista enxerga Deus. Por isso que para nós é tão importante que tenha uma igreja batista em todos os lugares, sabe? Em todos os municípios, em todas as cidades. Nós perseguimos esse objetivo como batistas. Então não é que o evangelho não está lá, o evangelho está lá, mas a presença batista não está. Então o batista tem alguns princípios, o batista ele segue ele tem algumas regras doutrinárias, amém? Deus seja louvado, glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor em João 1, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do 35 até o 51. Deixa eu pegar aqui. Amém? Do 35 até o 51. Eu vou ler na versão da NVT. E diz assim: No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiram. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é filho de Deus,
o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, aqui está a Tua palavra, que ela possa alcançar os nossos corações, Senhor. Que seja o Senhor aqui a falar com o Teu povo, que nós possamos estar com as nossas mentes abertas para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Desde já nós te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que nós acabamos de ler aqui foi o início da grande corrente de seguidores de Jesus Cristo. Por que o início da grande corrente? Porque essa corrente chegou até nós. Nós somos fruto desse momento, exatamente aqui, os primeiros seguidores de Jesus. E seguir a Jesus não é a mesma coisa que nós fazemos hoje através das redes sociais, seguindo alguém. É interessante que ao longo dos anos, ao longo dos tempos, o quanto muitas coisas são esvaziadas do seu sentido original. Muitas coisas, muitas coisas. O filósofo Sêneca escreveu um livro sobre amizade, explicando a importância dessa palavra, amizade. Sabe, o quanto as pessoas falavam que qualquer um era amigo deles, e eles falavam assim, não, amigo é uma coisa específica, muito diferente, talvez no máximo um colega, então assim, o amigo, minha esposa disse ontem, é aquela família que a gente escolhe, né, e tem que ser recíproco, ele também escolhe a gente. Então, a palavra amigo, ao longo dos anos a gente foi percebendo que ela foi assim, sendo esvaziada. Eu vejo às vezes as mulheres falando assim, oi amiga, né? Então assim, de fato essa pessoa é sua amiga? Você entende o significado profundo que tem a palavra amigo? É interessante até porque a palavra de Deus nos diz que agora nós somos amigos de Deus, trazendo a importância dessa palavra amigo. E a palavra amor, então? A palavra amor, ela basicamente foi banalizada, basicamente foi quase que totalmente esvaziada do seu significado original, porque a gente ouve de forma muito banal as pessoas falando assim, eu te amo, eu te amo, sabe, o amor, sabe, quando você diz que ama alguém, é uma coisa profunda, é uma coisa íntima, é uma coisa assim, quase que sacrificial. Se nós quisermos entendermos um pouco o significado da palavra amor, inclusive no sentido bíblico, é só você ler lá, Coríntios 13, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, olha, e você vai vendo o significado da palavra amor. E fizeram a mesma coisa, ou a sociedade fez a mesma coisa, ou faz a mesma coisa de forma sutil, sabe, de forma sutil, esvaziando assim o significado das coisas, né, com a palavra seguidor. Seguidor. O que é ser um seguidor? Eu penso que isso é uma estratégia do próprio inimigo esvaziar o sentido das coisas. Uma estratégia, sabe? O sentido de família, o sentido de amar o próximo, o sentido de amar a Deus, o sentido de seguir alguém. É muito sério, queridos, é muito sério. Parece que nós, como pessoas que vivem de uma forma rotineira, não percebemos a importância de certas coisas. E quando eu vou lá no Instagram e eu estou seguindo tal pessoa, você não está entendendo o significado ou o que a própria rede social fez com o significado da palavra seguidor. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente não está falando nesse sentido distorcido, esvaziado da palavra seguidor que as mídias fizeram. Nós estamos falando de pessoas que
através de seguir alguém, estão reorganizando toda a sua vida. Essas pessoas que foram chamadas pelo próprio Jesus, reorganizaram toda a sua vida em torno daquele pelo qual eles decidiram seguir. No caso, Jesus. E nós somos frutos dessa atitude. Nós somos frutos desta coragem e dessa ousadia que eles tiveram lá atrás. Eu e você estamos aqui porque estes homens, ou estes jovens, quando a gente vai estudando, nós percebemos que eram jovens seguindo a Jesus. Desses jovens, dessas pessoas tiveram a coragem de reorganizar toda a sua vida em volta daquele que eles creram que era o Messias prometido. E nós estamos aqui por conta disso. Estamos aqui porque o Senhor Jesus chamou pessoas para o seguirem, e essas pessoas ouviram o seu chamado, e hoje nós estamos aqui também porque ouvimos esse chamado, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado. Tem 2 livros que eu estava pesquisando para falar a respeito disso. O primeiro deles é o livro do pastor John Mark Comer. É um livro assim, Elimine a Pressa. Quando nós pensamos em eliminar a pressa, nós basicamente pensamos em várias coisas da nossa vida, mas a maior delas, e o que nos afeta diretamente hoje, é a questão da rede social, é a questão da modernidade, é a questão da tecnologia. Nós estamos com pressa e nós percebemos isso porque nós, e quando eu falo nós, eu me incluo totalmente nisso, não temos paciência de ver um vídeo de 5 minutos. Quando eu vejo um vídeo de 5 minutos, eu falo, ai, que preguiça. Queridos, nós vivemos dessa forma. Eu não sei se você se identifica com isso, mas eu me identifico muito com isso. Nós vivemos com pressa. Nós em São Paulo, então, somos aí acho que em Nova York também, o pessoal, nós somos aí parecido com o pessoal de Nova York, as grandes metrópoles, mas eu digo essas em especial, porque nós vivemos muito acelerados, é outro ritmo. Né? Eu trabalho com livros e nós participamos da Bienal todo ano, né? Bienal, mas todo ano porque é uma vez em São Paulo e uma vez no Rio. A Bienal do Rio é outro ritmo. Outro ritmo. Ela é mais glamurosa, é maior e tudo, mas é outro ritmo. A gente precisava de uns banners para destacar alguns autores lá, e nós pedimos na segunda-feira. Eles foram entregar para a gente lá na outra semana. Aqui em São Paulo, para quem sabe que trabalha com identidade visual, o banner sai às vezes em horas. É no outro dia no máximo, é muito rápido, como a gente fala na gráfica, né? Parece um pastel quase. Então, por quê? Porque em São Paulo o ritmo é outro, é tudo correndo, e sempre foi assim. Mas com a chegada das tecnologias, a coisa piorou, a coisa foi para as alturas. Quando você trabalha home office, você trabalha muito mais do que quando você vai para o trabalho, porque você fica trabalhando, você, nós nos tornamos assim, a maioria de nós, eu digo com segurança, a maioria de nós nos tornamos pessoas muito ansiosas e apressadas, a maioria de nós. Eu diria até, ousaria dizer que o mal do século é a ansiedade. E quem fez isso com a gente? Nós mesmos, tá? Não vamos colocar a culpa em terceiro. Nós mesmos, mas com um grande apoio das redes sociais. Com um grande apoio das redes sociais, e é isso que o pastor John Mark Comer diz nesse livro. Ele diz para a gente que a gente precisa desacelerar. A gente, ele no livro, ele é confrontado, ele busca ajuda, porque ele está com essa dificuldade, e o tutor dele, um outro pastor, diz, você precisa desacelerar, dá um passo para trás, meu. Então, o livro gira em torno disso. O outro livro, que eu não tive a oportunidade de ler ele inteiro ainda, mas eu vou comprar, é da Fernanda Witwicki. O nome desse livro é Luz aos Olhos, é isso, né?
Luz aos Olhos. Quem me indicou esse livro foi a Camila, porque eu comentei a respeito do que eu ia falar hoje, e ela falou, lê esse livro, que esse livro é muito interessante. Ele fala, vocês estão lendo juntos, né? Então, é importante isso também, viu, queridos? Pega um grupinho de pessoas, se reúne, escolhe um livro para ler, é muito importante isso, nós precisamos crescer nesse aspecto também. E a Fernanda, basicamente, tá? A sinopse do livro é basicamente sobre como nós enxergamos o mundo. Através de que tela nós estamos enxergando o mundo. Ela meio que define que nós estamos vendo o mundo através das redes sociais. Entre tantas coisas, tá? Eu falo rede social, mas quem de repente, por exemplo, os mais jovens tem... A minha filha, por exemplo, ela vê o X lá, que era o Twitter, né? Ela vai mais para lá. Eu sou um pouco mais do Instagram. Facebook, e aí, né, o pessoal mais velho é um pouco mais Facebook, tem o pessoal do YouTube também, enfim, todos nós de alguma forma estamos em alguma rede social. O próprio WhatsApp é um tipo de rede social também, que nós estamos agora, o WhatsApp também tem status, tem toda aquela coisa, então nós estamos aí imersos sobre as redes sociais, e ela fala a respeito disso, o como as redes sociais, olha a palavra que ela usa, a rede social é a Babilônia digital. É muito sério isso. Se você tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, você sabe o que significa Babilônia. A Babilônia, basicamente, é o lugar onde estão inseridos, os nossos pecados estão geralmente ali. É um lugar pecaminoso, um lugar onde, se a gente não vigiar, ou por exemplo, quem morasse na Babilônia não vigiasse, ele estava ali, já olhou para o lado e já está pecando. Basicamente isso. Eu não encontro palavra melhor para descrever a rede social. Não a rede social, mas a internet como um todo. O lugar onde a maioria dos nossos pecados estão. Nós pecamos de várias formas, infelizmente. Para isso, a glória de Jesus e a graça dele para nos cobrir e nos livrar de todo o mal. Mas a maioria dos nossos problemas e pecados estão vinculados à internet. E eu não estou aqui para demonizar não, e nem para terceirizar a culpa é nossa, a culpa não é da internet em si, porque tem muita coisa boa que vem da internet, que vem das redes sociais, muita coisa boa. Nós tivemos uma experiência incrível lá na IBNV, a gente tinha um campeonato de Mario Kart, que a gente decidiu fazer lá com os jovens, e muito legal assim, a gente usou o telão do púlpito para jogar videogame com os jovens, foi muito bom, e nós fizemos a divulgação pelo Instagram, e apareceram lá dois jovens, e esses aí, de onde vocês vieram e tal, né? Quem falou para vocês? Porque a gente não acredita muito, às vezes, no poder da evangelização pela internet. Por isso que a gente pega tanto, né? A gente fala tanto disso. Nossa, o quanto é importante esse trabalho que a Isis faz nas redes sociais, o quanto é importante nós estarmos transmitindo os cultos, virou o nosso novo campo de missões, a internet. Então, através do Instagram, a mãe deles viu o anúncio que nós fizemos a respeito do Mario Kart, e eles vieram. O filho dela gostava de Mario Kart e tal, né? E na nossa época era o Mario, né? Mas lá tem o Mario Kart também, eles gostavam do Mario Kart, e eles foram para a igreja. Pessoas que não tinham contato com o Evangelho, acabaram através da rede social vindo. E eles estão lá, inclusive eles me convidaram essa semana que vai ter outro campeonato de Mario Kart, mas eles estão firmes lá na igreja, e estão liderando essa parte aí de jovens, de adolescentes. Olha que incrível, olha o poder da rede social, né? Para o bem. Mas a Fernanda, ela diz isso, que nós precisamos vigiar muito nesse campo missionário, porque é uma Babilônia, é o lugar onde o inimigo tem usado ali para nos distrair, para nos fazer pecar, para nos fazer errar, para tocar na sua ferida, porque ele sabe a sua fraqueza. E aí de repente você está ali do nada, passa um feed de uma coisa que você já para lá. Aí você está estudando para a mensagem, você já fica 1 hora rolando o feed. É atual.
é real, e essa é a questão, uma das maiores questões da nossa geração, que os pastores vão ter que trabalhar. Questões relacionadas à internet. Como as pessoas estão lidando com a internet? A internet, ou as redes sociais, né, ainda falando da Fernanda, como as pessoas enxergam e olham o mundo através da internet. Você tem a sua vida aqui, real e tal, mas você está imerso nisso e você olha para a vida e tem a dimensão de que as coisas são do jeito que são postadas na internet. E não são. Não são. Digo para vocês que 99,9% das coisas que são postadas na internet é apenas a coisa superficial. É apenas a pontinha do iceberg lá. A profundidade, a coisa, sabe, da rotina, é o que nós vemos. E aí nós caímos no erro de achar que a coisa é daquele jeito. Aí a gente fica chateado porque a nossa vida não é daquele jeito que posta, mas a vida daquele que está lá também não é daquele jeito. Ele só pega coisa boa para postar. E é normal, e nós precisamos entender isso. Não tem problema nenhum. A questão é que nós precisamos interpretar da forma correta as redes sociais. Essa é a questão. E é um pouco sobre isso o que a Fernanda fala. Fernanda Witwicki, do livro Luz aos Olhos. Anotem aí e comprem esse livro, leiam. Uma coisa que o pastor falou, nós temos um privilégio, tá, gente, de ter um pastor como o pastor Valdir. E ele disse uma coisa que, várias frases que eu já peguei dele assim. Uma delas é aquela assim, que a gente às vezes anda com a cabeça na frente do corpo. De tão ansiosos que nós somos. E uma outra frase que mudou minha vida, mudou de verdade, pastor, que nós só ficamos velhos quando nós perdemos a vontade de aprender. Você só está velho, só fica velho quando você perde a vontade de aprender. Então, não deixe de aprender sobre esses assuntos. O que acontece com a rede social? O que é? Porque senão você, está o seu filho, está o seu neto, está alguém que está perto de você, que está imerso nesse mundo, e às vezes essa pessoa está sofrendo, e você não sabe por que ela está sofrendo, porque você nem se importa com esse negócio de rede social. Nós, como pessoas, como cristãos, como seguidores de Cristo, devemos nos preocupar com os problemas do mundo. Da onde as pessoas precisam ser salvas, da onde elas precisam ser tiradas, de onde elas estão nos pedindo socorro. Às vezes é da rede social. E você está lá para saber? Não está. Porque às vezes nós somos espectadores de Jesus e não seguidores, porque é isso que as pessoas são na internet, elas são espectadores, elas não são seguidores. O nome que deveria ter para os usuários de rede social deveriam ser espectadores, não seguidores, espectadores. Talvez fiscais da vida alheia, seria algo assim mais provocativo. Mas as redes sociais e a internet e a modernidade de forma geral nos geraram um novo desafio. O desafio de nós nos percebermos. Por que nós nos percebermos? Porque antigamente, quando acredito que, e muitos de nós somos da fase da transição, muitos de nós se lembram como não é ter nada disso que nós temos aqui. Muitos de nós sabem o que é ter que se entreter, sei lá, com um bonequinho. Os nossos filhos, os nossos netos não vão mais ter essa lembrança, sabe, de ter que se entreter sozinho ali. Eu lembro que a lembrança mais antiga que eu tenho é eu brincando no tanque, fazendo tanque de piscina da minha casa. Eu brincava com, imagina que um Benjamin aberto, aí tem a pontinha assim, né, que a gente coloca na tomada, e tem a outra parte do Benjamin assim, que vem a outra tomada em cima. E aí ficava tipo um bracinho. Eu lembro que era o meu bonequinho. Então assim, olha como que a gente se entretia. A gente já achava jeitos de se entreter. Essa era no meu caso. Tinha vários, né, bolinha de gude, peão, sei lá, brincava de taco,
esconde-esconde. Era muita coisa que a gente tinha para se entreter. Os nossos filhos, e eram coisas físicas, né? A gente estava correndo para lá e para cá. Os nossos filhos não vão ter mais essa lembrança. Então, nós sabemos o que é não ter nada disso. E a nossa função é tentar trazer o equilíbrio para essa geração. Eu acredito que nós, como cristãos, como pessoas que decidiram seguir a Cristo, devemos encontrar um equilíbrio entre isso. E eu acredito que o equilíbrio sempre foi a grande dificuldade do ser humano, encontrar o equilíbrio. Mas hoje mais que nunca nós precisamos disso, para a nossa saúde, para a saúde mental nossa mesmo, para a saúde mental daqueles que nos amam, daqueles que nós amamos, e para a próxima geração que virá. Devemos nos preocupar com isso, em equilibrar as coisas. E o que nós percebemos quando nós lemos esse texto aqui, é que os seguidores de Jesus, esses em especial, que eram seguidores, alguns deles seguidores já de João, eles olham para um chamado, na verdade eles olham para uma expressão do próprio João, falando que aquele é o Cordeiro. Então assim, quando eles ouvem aquele chamado, aquele é o Cordeiro de Deus, eles já automaticamente se lembram de uma promessa, de algo que eles haviam ouvido antes, que viria alguém pelo qual eles deveriam ter a máxima atenção ali, o foco ali. E a questão dos nossos dias é justamente essa, o foco. Nós não temos foco. Essas redes sociais, a internet e tudo que tem nos cercado, parece que são armas para nos distrair do foco real. São armas, são estratégias para nos distrair daquilo que realmente importa. E eu não vou nem falar na questão espiritual aqui, porque nós sabemos que o que importa para a gente é o Senhor Jesus, mas nós devemos também pensar em tudo que nos cerca, os nossos filhos. Muitas vezes nós passamos tanto tempo nas redes sociais ou em qualquer outra coisa ligada à tecnologia e nos esquecemos de dar atenção para os nossos filhos. Nos esquecemos de passar tempo junto com eles, e eles começam a enxergar, como a Fernanda diz no seu livro, o mundo através da ótica das redes sociais. Como eles poderão enxergar diferente o mundo, se eu e você, que tivemos uma vida sem tudo isso aqui, falar para eles? Encontrar uma forma de interagir com esse pessoal, porque nós nos lembramos ainda de coisas que foram muito importantes para a nossa formação. Lá nos Estados Unidos eles têm bastante, pelo que eu vejo, tá? De fora, eles têm bastantes atividades com as crianças fora das telas. Eles são um país muito mais velho que a gente, logo são muito mais experientes. Então eles já estão, sempre as coisas acontecem, demoram para chegar no Brasil. Mesmo com a rede social, ainda é assim. Demora para chegar as coisas aqui. O sistema educacional dos Estados Unidos já se preocupa com isso, já lá no começo. E as nossas escolas, como estão? O pessoal proibiu agora celular, porque nem proibido era. E tem gente que está reclamando, viu? Porque o filho chega bravo em casa. Gente, você está na escola. Está na escola. Não é para fazer outras coisas, não é para ficar na tela. O objetivo das redes sociais, não é esse o real objetivo, mas isso vem como uma coisa ruim, junto com um monte de coisa boa, é o quê? É a nossa distração. Fragmenta a nossa distração. Você imagina que a Bíblia, o seu tempo de oração, começa a concorrer com um tempo bobo de rede social e de internet. E às vezes isso acontece porque você nem está percebendo mais. Ficou automático. Você não lê mais, ou você lê no celular. Nada contra, onde eu mais leio é no celular, sabe?
mas é importante nós termos o que? O contato físico, sabe? A coisa real, assim, que toca, sabe? Vai caminhar, e você precisa se forçar a isso, não é uma coisa natural, porque o nosso corpo, a nossa essência, que é o conforto, a nossa natureza humana, que é acumular gordura para sobreviver. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso caminhar, eu preciso me preocupar, eu preciso entender que a palavra seguidor não é aquilo que significa o que a rede social está me falando. Mas como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso quando eu de fato me preocupar, quando eu estiver atento, quando eu entender que isso é um problema. É um problema. Ainda falando da Fernanda, que eu me empolguei, gostei da Fernanda Witwitsky, decorei até o nome difícil dela. Ela fala da idolatria digital. Idolatria não é porque você pega o celular, coloca ele no altar assim, ó, e começa a ficar lá adorando. A gente tem uma ideia muitas vezes errada do que é a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que tira Deus do lugar dele e toma o lugar de Deus no lugar mais importante. Então, quando você para pensar que você está com mais tempo no celular, ou mais tempo nessas coisas tecnológicas, mesmo que trabalhando, talvez esse lugar seja um lugar de idolatria. Talvez seja um lugar que você precisa dar uma atenção a mais. Ah, mas eu não consigo. Vai para terapia. Dá um jeito, se preocupa. A questão é estar preocupado, é ficar incomodado de estar sendo sugado por essas coisas todas. Nós somos seguidores de Jesus e não espectadores. O que o espectador é? Vamos falar do seguidor do Instagram. Vamos supor, eu sigo o menino Ney. A nossa esperança da Copa aí. Olha, o pior time que a gente já viu na vida. É o que a gente está vendo agora na seleção aí. Mas, eu estou seguindo de verdade? Gente, quem já foi para a praia ou para algum lugar em comboio? Eu não gosto de andar em comboio. Comboio é o quê? A gente decide para algum lugar, aí cada um vai no seu carro e vai seguir no outro. Se o primeiro que está no comboio vira para a direita, vai todo mundo para a direita. A direita, né? Vai todo mundo para a direita. Se o outro vai para a esquerda, vai todo mundo para a esquerda. Se o primeiro errar o caminho, todo mundo que está atrás erra o caminho. Isso é seguir. Agora, eu segui o menino Ney lá, não, eu estou espectador, eu estou vendo ali, mas estou seguindo a distância. Eu não estou reorganizando a minha vida em torno da vida do Neymar, não estou, entendeu? Agora, seguir a Jesus, não. Seguir a Jesus é reorganizar a sua vida em torno do que Jesus representa. É isso que é seguidor de Jesus. E aí fica a pergunta, será que nós somos de fato seguidores de Jesus? Ou somos espectadores de Jesus? Ou somos fãs de Jesus? Porque o fã é diferente também. O fã admira. O fã olha, nossa, que legal, nossa, eu admiro ele, só que a vida é dele e a minha vida é minha vida. O fã é assim. Agora, o seguidor não. Sabe o que a primeira coisa que eu coloquei no Google assim, qual o significado da palavra seguidor? Aí tem lá o modo IA, né? Que agora está... A primeira coisa, depois você faz o teste. O que significa seguidor? A IA fala que seguidor é um conceito que as redes sociais, e coloca assim, o ato de você estar lá, seguir uma rede social, um perfil de uma empresa ou de pessoas, aí depois que ele fala isso, ele fala seguidor, o significado real. Olha a sutileza, está mudando, está ressignificando a palavra. Mas sabe o que quer dizer, assim, o significado mais legal da palavra seguidor é o quê? Continuador. Continuador de uma ideia, continuador de um princípio, continuador de algo maravilhoso, que é o nosso caso. O que os discípulos foram? Continuadores da mensagem de boas novas. E isso é o que nós somos, continuadores. Nós somos seguidores de Jesus, nessa essência, não somos fãs dele.
Eu não quero olhar para Jesus de longe. Ah, não, mas Jesus já morreu. O seguidor de Jesus sabe que ele está vivo. O seguidor de Jesus sabe que ele está o tempo todo do meu lado, me orientando e fazendo e vendo o que eu faço também. Um seguidor de Jesus tem essa consciência. Coloca o versículo 38 para a gente. Versículo 38 de João. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Ele perguntou. O que vocês querem? O que vocês querem? O que você quer, André? Pergunta profunda, uma pergunta filosófica até. O que de fato nós queremos? Por que você segue Jesus? Por que você segue Jesus? Você já se fez essa pergunta? O que você quer da sua vida? Quando a gente conversa com o pessoal de fora, eu digo assim, das pessoas que nos enxergam pelas lentes da rede social, eles acham que a gente segue Jesus por um monte de coisa. Acham que a gente segue Jesus porque a gente quer dinheiro. Acham que a gente segue Jesus porque a gente está com medo de ir para o inferno. Eles acham que a gente segue Jesus porque a gente quer ter sucesso no casamento, sucesso no trabalho. Eles acham que a gente segue Jesus por essas coisas, por um monte de coisas. E às vezes é por isso mesmo. O triste é que às vezes é verdade. E está errado. Nós não devemos seguir Jesus por isso. Nós não devemos, e se é isso que, essa mensagem que é passada, talvez nós estejamos equivocados no como nós estamos expressando o porquê de nós seguirmos a Jesus. É muito sério isso, queridos. Eu fui impactado, eu fui confrontado, eu fui assim, tomei um soco na cara quando eu estava estudando sobre isso. Eu comecei a me perguntar, será que eu sigo Jesus de verdade? Ou será que eu sou só um fã de Jesus? Será que eu venho à igreja pelos motivos corretos? Será que eu falo que eu sou cristão pelo motivo correto? Ou será que eu estou aqui e falo que eu sou cristão só porque eu tenho medo de ir para o inferno? Por que você segue Jesus? O que você quer? Você quer ser feliz? Você quer ir para o céu? Sabe o que você quer? Já se perguntou? É profundo. Faça esse exercício em casa. E eu fiquei refletindo, até triste comigo mesmo, porque eu me enquadrei nesse reflexo que o pessoal tem. E eu comecei a me questionar, André, por que você segue Jesus? André, você reorganizou a sua vida em torno disso que você acredita? André, você segue ao Senhor Jesus com a motivação correta? Queridos, eu vivo muito na rede social, eu trabalho com tecnologia também, então eu tenho propriedade para falar para vocês. A internet tem me distraído do real propósito, tem me distraído do real significado, e eu, como seguidor de Jesus que me declaro, não estou satisfeito com a forma que eu tenho andado e tenho seguido ao Senhor. Essa é uma preocupação que veio ao meu coração, essa foi uma mensagem que atingiu o meu coração, que me confrontou, que falou assim, você precisa mudar, você precisa seguir o Senhor Jesus de verdade, você precisa seguir o Senhor Jesus pelos motivos corretos. E eu comecei a orar, e eu chorei, e eu entendi que eu sigo Jesus
porque eu creio que Ele é Deus. Eu entendi que eu sigo a Jesus porque eu tenho gratidão, porque Ele morreu no meu lugar naquela cruz, porque era para eu estar lá. Eu sigo a Jesus porque eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Eu sigo a Jesus porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. É por isso que eu sigo a Jesus. E é isso que eu preciso transparecer. É por essa lente que eu devo enxergar o mundo. É por isso que eu devo reorganizar a minha vida. Não quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada e olhar só para a igreja ou para o evangelismo, mas a minha vida deve estar reorganizada em torno dessas coisas. Quantos amigos meus de fora eu convidei para vir para a igreja? Talvez isso encaixe com a mensagem da Miriam, viver de uma forma missional. Nós estamos começando um novo projeto na terça-feira, o CCJ, maravilhoso, Crescendo em Cristo Juntos. Crescendo em Cristo Juntos. Você não vai crescer e não vai ajudar o evangelho a crescer se você ficar na sua bolha, andando com as mesmas pessoas, só não falando, não convidando ninguém de fora para vir para a igreja. Hoje em dia, a gente acha que evangelizar é chegar para a pessoa e falar assim: olha, Jesus é isso, Jesus é aquilo, tal, tal, tal. Queridos, muitas vezes nós não sabemos evangelizar. Reconheça. Você, às vezes, a pessoa faz uma pergunta, você não sabe responder. E às vezes você responde, você afasta mais a pessoa do que traz ela para dentro do evangelho. Não fala nada, convida ela para vir aqui, que o pastor tem uma palavra de sabedoria vinda de Deus para ela. Traga ela. Convida a pessoa para vir à igreja. Convida. Quantas pessoas você tem convidado para estar aqui, que não conhece o evangelho? Convida. Convida, é assim que a igreja cresce, convidando. Não precisa saber falar, não, eu vou precisar aprender o que significa o calvinismo e arminianismo, e a pessoa vai fazer essa pergunta para você. Você fala: ó, eu não sei, mas meu pastor sabe. Vai lá ouvir a mensagem. Aí coloca o pastor na roubada. Ele que lute. É sobre isso. É ser continuador. Continuador. Você é um membro dessa igreja, é um membro da comunidade evangélica. Você deve convidar as pessoas para vir até aqui. Deus fala. Deus fala com a pessoa. A sua responsabilidade é fazer o convite e viver. Demonstrar alegria, alegria na salvação. E uma das coisas importantes é saber o exato motivo pelo qual você segue a Jesus. Porque quando você não sabe o caminho, qualquer caminho está bom. Já diria o gato lá da Alice nos Países das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho está bom. Isso me trouxe a responsabilidade e me trouxe a clareza de que eu preciso saber por que eu sigo a Jesus. Eu preciso saber o significado de seguir a Jesus. É ser, basicamente, um continuador de tudo que Jesus pregou. Continua, vive a sua vida, trabalhe, mas saiba que o seu lugar não é aqui. É o paradoxo cristão. Viver aqui com a cabeça lá e também ao mesmo tempo aqui, mas saber de coisas básicas. Que eu não sigo Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sigo Jesus porque eu quero estar perto dele. O maior presente do evangelho é o próprio Cristo. O maior presente de Deus para nós é o próprio Deus. Não é o que Ele pode nos oferecer, não é a riqueza, não é a satisfação, não é o dinheiro, não é nada. O próprio Cristo é o nosso presente. Quando Jesus falou para eles: o que vocês querem? Eles falaram assim: onde o Senhor mora?
A gente poderia falar que eles falaram assim: eu quero passar tempo com o Senhor, eu quero aprender, eu quero estar junto com você. E você, o que você quer? Porque eu penso muito nisso. Como é bom nós estarmos perto de alguém que nos faz bem. Como é bom. Como é gostoso. A gente tem um privilégio aqui, agora vai ficar mais difícil com o Denis lá em Pardinho, mas a gente toda quinta-feira a gente se reúne, quando dá ou não reúne às vezes. Mas como é gostoso estar com o pastor, com a Miriam, com o Denis, a gente conversa ali, a gente discute, mas como é gostoso estar, sabe, com pessoas que fazem você se sentir bem. E como é gostoso você estar com o próprio Deus. Você tem essa oportunidade. Muitas vezes nós não enxergamos isso porque às vezes a gente nem acredita que Ele está vivo do nosso lado. Pronto, falei. Às vezes a gente não tem a dimensão de que Jesus morreu e ressuscitou. E está vivo. E o Espírito Santo está dentro de você. Quando nós aqui que trabalhamos na igreja, nós temos um privilégio que é o de ministrar, de vir, né, no meu caso, trazer a palavra, os irmãos de trazer o louvor, é muito bom ficar ali, eu vou fazer mais vezes isso. eu estou com a voz ruim, eu falei, não vou ficar cantando para não desgastar a voz, mas não tem jeito, fiquei lá cantando, mas nós temos um privilégio. Então o que a gente faz? Ou pelo menos o que a gente deve fazer? Antes de vir ministrar, você ora, você se consagra, você se coloca na presença de Deus, você pede para o Senhor falar através de você. Deus, quando eu estiver tocando, que não seja minhas mãos, que seja o Senhor, que quando nós estivermos cantando, que seja os seus anjos nos ajudando, que o teu Espírito Santo possa conduzir a igreja, e nós entramos nesse loop de estar na presença de Deus buscando, porque nós queremos que Ele nos use e fale através de nós, e tal. Então você percebe o quanto é bom estar nesse momento de busca, o quanto é bom você estar lá orando, o quanto é bom você estar se consagrando, o quanto é bom estar na presença de Deus. Mas nós não devemos fazer isso apenas quando nós temos essas responsabilidades. Nós devemos fazer isso todo dia, todo santo dia. Eu devo ler a Bíblia, eu devo orar, eu devo me consagrar, Senhor, quando eu estiver lá trabalhando, fazendo os livros lá, que o Senhor esteja falando através de mim, enquanto eu estiver lá no café falando com o pessoal, que o Senhor possa me usar para falar com eles. É assim a vida do crente, reorganizando toda a sua vida em torno do propósito maior, que é revelar e apresentar Jesus ao mundo. Reorganize a sua vida, seja um seguidor de Jesus, seja um continuador dessa obra maravilhosa que chegou até você, porque um seguidor, e você vai ler lá em casa, quando você tiver a oportunidade de ler de novo essa passagem maravilhosa, você vai perceber que quando eles falam, achamos o Cristo, eles vão lá, achamos o Cristo, cara, vamos embora, vamos para lá, e você fica empolgado, olha, eu achei, olha, isso aqui é o melhor, é a salvação, essa é a solução da vida. É Jesus. Agora você crê de fato nisso? Porque se você crê, se você acredita, se você tem paixão por Ele, você deve querer que os outros também conheçam. Por mais dificuldade que tenha a vida cristã, nós vivemos com a esperança de que um dia nós o veremos face a face. Quantas pessoas neste mundo estão perdidas, olhando apenas para cá, e nós temos a solução. Não é a solução dos problemas dela, é a solução da vida, é a solução de espírito, é a solução da revelação do próprio Deus para a humanidade. Porque a solução do problema das pessoas não é a saúde física, não é financeira, a solução não é não ir para o inferno, a solução é encontrar a amizade em Deus.
Porque mesmo que essas pessoas estão passando, e nós também, passando por tantos problemas nessa vida, e vamos passar, e vamos continuar passando até Jesus voltar. Não é a solução de problema, mas é a certeza e é a paz em meio ao caos que Ele nos dá. Eu tenho certeza de que se a pessoa tiver, e você já deve ter passado por isso, se você é um crente aí de longa data ou até de curta data, quando você estava no meio daquele problemão, você orou, você teve um sentimento de paz ali. O problema nem se resolveu, mas você ficou tranquilo. É a paz em meio ao caos. É a paz de Deus que excede todo entendimento. É essa paz. É a paz em meio à dificuldade, a paz em meio à tribulação. É Deus entrando com você na fornalha. Não te livrando dela muitas vezes, mas entrando com você lá. Quando você ora, quando você se consagra, você tem a certeza de que esse mundo está um caos, esse mundo está uma bagunça, mas Deus está com a gente nele. É isso que a gente tem que levar para as pessoas. Essa é a boa nova do Evangelho. A salvação em Cristo Jesus. Amém? Que Ele seja o seu universo. Que Ele seja o motivo pelo qual você reorganiza a sua vida. Que você seja um continuador. Que você seja um seguidor de fato de Jesus. Amém? Vamos orar? Papai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio de ser um seguidor teu. Te agradecemos pelo privilégio de estar, ó Deus, conduzidos pelo Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de ter o Senhor como nosso Deus, um Deus tão misericordioso, tão amável, um Deus que sabe o real motivo da nossa existência. Obrigado, ó Pai, por fazer parte do teu povo. Obrigado por fazer parte, ó Deus, desta corrente de seguidores que veio desde lá de trás, mas que continua. Obrigado. Que nós possamos dar continuidade a tudo isso com amor, com alegria, com prazer real. Que nada venha nos distrair, que nós possamos ter sabedoria a usar toda essa tecnologia que nos é oferecida, que nós sabemos, ó Pai, que foram criadas por pessoas, ó Deus, que tem a Tua Imago Dei, que tem a Tua semelhança, mas que nós possamos usar tudo isso com sabedoria, que nós possamos usar isso para a Tua glória. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja através do Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, nos dando força para suportar as tribulações deste mundo. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos, porque o Senhor falou conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.